Então hoje a gente vai começar mais uma playlist. A gente vai falar de Game of Thrones. A caráter. Você já deve ter visto no Facebook nos últimos tempos um monte de gente falando sobre Game of Thrones. E aí as pessoas até falaram assim, nossa, já tem tanto spoiler que eu nem preciso ver, que eu já sei tudo o que tá acontecendo. Mas será? Será mesmo que vocês sabem tudo o que tá acontecendo? Acho que não, hein? Vocês não viram nada ainda. O que a gente pensou pro vídeo que vai iniciar a nossa playlist é de aproveitar o hype aí do último episódio da 6ª temporada pra gente fazer um comentário sobre esse episódio, pegando além dos comentários sobre o episódio em si, algumas referências dos livros e de episódios anteriores para que vocês possam ficar aí bem inteirados de tudo que está acontecendo. Não só nos livros, no seriado, nas páginas que a gente tem na internet, que fazem referência a esse universo, a gente também está contando com algumas produções da HBO que estão disponíveis no YouTube. Depois a gente deixa alguns links aqui embaixo, só para vocês terem uma ideia, que estão em inglês, a maior parte deles. Com legendas horríveis em português. Então a gente vai trazer um pouquinho disso para vocês e ajudar aí a fazer o que a gente quer nesse canal. E o que a gente quer fazer também é trazer parte desse conteúdo mais mitológico, que a Amanda mencionou, através de referências bem exatas para quem quiser explorar isso no livro ou no universo em geral, e tentando fazer a nossa ligação teórica, né? O que a gente imagina que tudo isso significa, porque ainda está em curso, né? Tanto o seriado quanto os livros. E aí a gente tem várias teorias que estão aí rolando desde o lançamento dos livros, que foi feito na década de 90, na verdade, que foi quando se iniciou o lançamento dos livros, e a gente já começou a ter um gostinho de confirmações nesse último episódio, né? Então a gente vai falar um pouco mais sobre essas teorias pra gente ver se vai dar ou não, a gente tá burro e tá tudo errado. Vamos ver. Então vamos pensar no último episódio. Como é que começa o último episódio? Começa com o Cersei's Trial, na verdade. E a gente sabe que a Cersei foi frustrada na sua tentativa de conseguir um Trial by Combat. Pra quem não lembra, o Trial by Combat é uma modalidade de julgamento que a Faith of the Seven, que é aquele pessoal lá que tá lá no poder da igreja lá, e a modalidade que ela vai ser julgada de fato é um julgamento regular, então ela vai ser julgada pelos septões e septãs da instituição Faith of the Seven. Mas tem também o Trial by Combat, que ela não conseguiu, mas que é a modalidade em que alguém se oferece ou é oferecido para lutar pela pessoa, e quem ganhar o combate, a pessoa está inocentada, ela ganha a coisa dela ali, que foi o que aconteceu com Rest in Peace, Oberyn, né? Não fala muito desse assunto, não. Mas tudo bem, calma, deixa eu ver se eu entendi. O seriado começa dando ênfase aí na Cersei, não é isso? Fala um pouquinho do Loras, mas a ênfase ali tá no trial. Por quê? O que a Cersei... Defenda a sua casa, Larissa. O que fez a Cersei? Por que ele estava sendo julgado? Bom, a Cersei, ela não é muito fácil de defender, assim, tipo, não, ela é uma boa pessoa. Ela não é uma boa pessoa, né, gente? Mas ela está sendo julgada ali pelos septões e septãs por alguns crimes. Pelo crime de adultério, pelo crime de traição à coroa e pelo crime de incesto. Para quem não lembra, a Cersei, ela matou o marido dela, o antigo rei Robert Baratheon, e ela tem 3 filhos, agora todos mortos, né? Joffrey, Myrcella e Tommen, que são frutos do seu relacionamento amoroso questionável, né? Pelo menos psicologicamente, com o seu irmão gêmeo, que é o Jaime, né? Embora todo mundo saiba que, na verdade, eles são filhos do Jaime e não do falecido rei Robert,
eles têm o nome do Robert, eles carregam o nome da casa do Robert, e por isso eles têm direito ao trono, por isso que o Joffrey era rei, por isso que agora o Tommen é rei. Então esse é um dos crimes que ela está sendo julgada aí. Outra pessoa que está sendo julgada é nosso amigo Loras, que ficou a temporada inteira desaparecido lá no cantinho e agora aparece nesse último episódio para ser julgado. Pra quem não sabe, o Loras ele é irmão da Marjorie, que é a rainha atual. Ela é casada com o Tommen, que é o rei, então ela é a rainha. E o irmão dela, que é o Loras, está sendo julgado por sodomia. Que é isso? Ele é gay. E não podia ser gay. Não pode. Pelo menos na Pode, fé lá não dessa podia. religião, ele não pode ser gay. Não pode ser gay. Isso é comum, né? Ele era, inclusive, o namorado do Renly Baratheon, que é o irmão do Robert, que é o rei que morreu, né? Então, isso quando foi descoberto, ele foi aprisionado lá porque ele cometeu o crime de sodomia. Então, lembrando que tá o Loras Tyrell e a Marjorie Tyrell, o pai de Loras Tyrell, todos ali no lugar do julgamento, do trial. Isso é significativo para como as coisas vão se desenrolar, né? Então, depois que rola o julgamento do Loras e ele se entrega para a fé, né? Ele fala que ele quer se limpar dos pecados que ele cometeu, e aí ele se entrega e aí ele tem aquela tatuagem hardcore lá na testa. Eles fazem o símbolo da Faith of the Seven na testa dele. E aí, depois disso, seria o momento da Cersei ser finalmente julgada. Só que, como a gente pode ver pelo seriado... Cerseizinha não aparece. Ela não tá nem preocupada E por que não, de né? ir lá. A gente já imaginava isso era uma das teorias anteriores ao episódio finale. Todo mundo imaginava que aconteceria alguma coisa em relação a Cersei. Então, onde é que tava a Cersei? Cersei estava lindamente com seu vinho, minha amiga. Com seu vinho e com seu... Com licença, um momento para falar daquele vestido maravilhoso. Eu quero iniciar nesse vídeo um movimento pra gente poder usar aquele tipo de vestido na rua, porque ela estava maravilhosa. Bem Darth Vader, aquele vestido. Mas por que ela estava tão confiante, né? E aí entra um pouco do que a gente quer falar, o Wildfire. Que o que é? Aquelas chaminhas que o Tyrion usa, esse negocinho verde, né? O Wildfire é uma substância criada por alquimistas de Westeros. É uma coisa tipo espada valeriana, as pessoas não sabem como é que faz, é uma raridade. E o Tyrion usa aquilo na guerra na Blackwater Bay Battle, quando tem aquela batalha com as forças do Stannis Baratheon que estão tentando invadir o King's Landing, né? Na segunda temporada. Ele usa o Wildfire como uma maneira de absolutamente acabar com a frota marinha do Stannis. E basicamente ela entra em contato com o Quiber, que é o Maester loucão. Ele é o Master of Whispers, que vai ajudar a Cersei a entender o que está ao redor dela, e ele acaba trazendo essa novidade aí de ter o Wildfire e poder usar isso para basicamente eliminar grande parte dos inimigos dela. Mas como que funciona o Wildfire, né? Ele, como o Bobby falou, ele é uma substância que foi criada por alquimistas. E como o próprio nome diz, ele tem a ver com fogo, né? Só que ele não é um fogo comportado, ele é Fogão. wild, né? Então, se ele é um fogo meio selvagem, assim, o que isso quer dizer é que ele é um fogo que não pode muito bem ser controlado. Então, uma vez que você acende ali... Então, e Wildfire também é um nome que se dá no inglês americano, principalmente nos Estados Unidos, para aqueles incêndios sem controle que tomam conta de matas e florestas e mata seca e tudo mais. Acontece lá em Colorado bastante. E então acho que essa semelhança com esse fogo incontrolável, né? Que é o Wildfire. Então a gente tá aqui falando da louca, né? Da Cersei. Tá louca. Ela é louca. Desculpa. Do louco, que faz o Frankenstein lá, que fez o Montanha. Isso. Como é que ele chama? O Quiber, Quiber. o Maester da Cersei. Exatamente. E a gente tem uma teoria. Aí aparece a nossa primeira teoria. Qual é essa teoria, Laricinha? Bom, existe nos livros uma teoria que, na verdade, não é nem especificamente relacionada a Cersei, mas que existe esse boato de que a figura do Rei Louco vai retornar à história, mas agora na figura de uma rainha louca, de uma Mad Queen. Mad Queen. E aí, como a Daenerys é filha do Rei Louco, a primeira ideia é que ela vá se tornar a Mad Queen.
Por quê? Porque ela tem essa coisa de eu tenho meus dragões, você não mexe comigo não, que é Dracarys e fudeu. Dracarys. Então a primeira ideia é que seria ela, mas tem a possibilidade de ser a Cersei também, que no último episódio se confirmou com ela queimando, explodindo o templo, matando várias gentes, né? Muita gente. Enquanto ela saboreava seu vinho com Gentes um sorriso no né? rosto. Gentes muito importantes. Ali todo mundo naquele lugar deveria fazer parte de alguma família. High Society. High Society e certamente muita gente que tinha direito ao trono bem antes da Cersei. Ele devia ter uma linhagem inteira ali. Então isso vai levar a gente lá pro final do episódio, na verdade, um spoilerzinho, que é quando a Cersei, ela se coroa rainha. E por que ela se coroa rainha? Porque ela quis, né? Não tem ninguém Não pra tem por impedir quê. ela. Quem vai falar que não? Você fala que não? Não. Ó, Faz esses uma Starks montanha, aqui, né? ó, só pra... Já foi uma coisa que vocês não falaram, que foi a trilha sonora de Cersei. O seriado se inicia com a cena das pessoas se vestindo, o Tommen se vestindo para o julgamento, o Alto Septão colocando o trapinho dele lá para ir para o julgamento também. Deve ser o trapinho menos sujo, né, que é importante. A Cersei colocando um vestido maravilhoso, como eu já falei. E toda essa cena, e a cena que vai levar à explosão do templo, ela tem uma trilha sonora que é só um piano e que vai num crescendo, né? Ele vai levando a gente e você sente que tá para acontecer alguma coisa Sim, ali. e é muito legal porque quando o Tommen pula lá da janela, o King's Landing, não tem música, né? A música para quando o templo explode. Mas aí no momento que acontece a morte do Tommen, é só um plano da janela dele e tudo em silêncio. Aí você até pode pensar, né? Será que deu pau no link que eu tava assistindo? Porque ele demora um tempo, né? Aconteceu isso. Eu achei que o meu link tinha Mas é uma cena muito bonita, que vai remeter à própria história do Bran, né? Na primeira temporada, a Cersei causando mais uma vez a queda de uma criança de uma janela. E esse momento é importante para a trama geral do seriado e do livro também, se a gente ver dessa maneira, que é a conclusão da profecia que a Cersei recebe de uma bruxa que conclui com a morte dela mesma nas mãos do irmão mais jovem. Isso ainda não rolou, mas Ainda a não primeira rolou. parte da profecia já se concretizou. falta Os o final, três filhos só. já morreram antes Tá que no ela. final. Quero Todos... ver quem que vai ter guts pra ir lá tentar matar a Cersei. Seria o Jaime, né? O Jaime parece mais provável, porque o Tyrion parece preocupado com outras coisas, tá nem aí pra Cersei. O Tyrion tem 3 motherfucking dragons. Então, o Tyrion tá de boa. E tá com a Daenerys, né? Khaleesi e Daenerys. Então, acho que a Cersei é a última coisa na cabeça do Tyrion, mas o Jaime não, né? A cara que o Jaime olha ali no final do arco dele na temporada sim, ele olha com um misto de what the fuck e meu Deus do céu, eu entro, fico na porta. Que os produtores já divulgaram que a próxima temporada vai ter a Cersei não como vilã principal, mas como personagem principal. Então, ainda que ela seja sim a vilã, a gente pode esperar muita coisa focada nela, uma boa gama de informação sobre a Cersei na próxima O temporada. que ferra algumas das nossas previsões, né? Essa informação deixa a gente eu encucado, acho que né? qualquer pessoa que está tentando imaginar o futuro do seriado tá tendo uma certa dificuldade em enquadrar a Cersei como uma das personagens principais, porque ela tem tudo para não passar para batalha contra os outros, né? Ela nem sabe que os outros existem, parece. E ela parece a menos provável a querer fazer uma aliança entre o Westeros inteiro para derrotar um inimigo elusivo, né? Um que a gente não conhece. Mas ela pode também acabar sendo uma chave, de repente, com a quantidade de wildfire que ela tem, numa eventual luta contra os White Walkers. O que leva a gente agora, vamos mudar um pouquinho, a gente falou um pouquinho do Jaime, e aí a gente tem aquela cena do Jaime com os Frey. Né? The Frey and the Lannisters send their guards. Ele mostra o Walder Frey, o chefe lord da casa Frey, congratulando a sua família, a sua casa e a casa Lannister pela conquista de Riverrun. Que é a morada dos Tully, né? E aí, o que teve no penúltimo episódio, que foi a morte do Blackfish, que era quem tava lá, que era o Warden de Riverrun.
né? Ele era o guardião lá. Deixa claro, né? A gente não sabe o que está acontecendo em Riverrun, se são os Freys, porque ali parece o mesmo salão do Red Wedding, né? Aquele salão onde eles estão ali naquele momento lembra muito, pelo menos, deve ser precisamente o salão do Red Wedding, né? Então, quem que tá em Riverrun? Se os filhos do Walder Frey deveriam estar na casa dele também. Então, eles estão, na verdade, um do lado do outro, um desse lado e do outro lado, né, do Frey. E nessa parte a gente tem algumas coisas curiosas, né, acontecendo. A gente tá olhando os Freys agora, né, como personagens principais de novo, depois de desaparecerem por quase 3 temporadas. Então, quando eles ressurgiram, ficou aquela coisa: o que vai acontecer com esses caras que todo mundo odeia? Ninguém gosta deles, ninguém. A gente vai colocar os quadros de todas as casas aqui, menos os Frey, até os Lannisters. A gente vai colocar até dos Boltons, cara. De cabeça pra baixo, então o carinha vai estar de cabeça pra cima, mas os Freys não vão entrar. E de qualquer maneira tem aquele momento meio onde você tá tentando prever se o Frey vai morrer. Porque faz muito sentido que alguma coisa assim acontecesse. Já nesse momento as pessoas estavam curiosas de como ia acontecer. Porque afinal de contas, os Freys, eles traíram uma regra básica de etiqueta, de convivência em Westeros, que a gente conhece por The Guest Rights, né? Os direitos de quem é convidado. Isso é mencionado no episódio do Red Wedding, ao dizer que os Starks não tinham por que estar preocupados em estar lá junto com os Freys e que uma vez acolhidos nada ia acontecer. E acaba acontecendo o casamento vermelho, como a gente conhece aqui no Brasil, e isso tem muita lembrança, como o J.R.R. Martin, com a história da Odisseia, de Odisseu, quando ele chega na Ilha dos Ciclopes. A gramática do Ciclopes... Não. Mas a caverna na qual o Odisseu se esconde tem por habitante um ciclope, motherfucker também, que nem os Freys, e ele basicamente distrata o Odisseu, mesmo quando o Odisseu fala: olha, eu tô aqui, eu tô perdido, eu preciso de um lugar para ficar. E o Odisseu, ele acaba cegando através de um truque lá, como ele fazia vários truques, ele acaba enganando o Ciclope e cegando ele com uma lança. E isso é considerado então um conselho de etiqueta do povo grego, de basicamente, se você deixar uma pessoa entrar na sua casa, não maltrate essa pessoa, ela tem guest rights, né? E esse conceito existe em Westeros, e é por isso que desde o início, desde o Red Wedding, se imagina alguma coisa acontecendo com essa casa. Porque né? os Freys violaram esses guest rights e isso não pode passar impune, né? De alguma forma isso tem que voltar para ele. Porque o Frey, ele matou o Robb, que era o King in the North. E o Jaime, ele tem o apelido de Kingslayer. É o regicida em português. Que eles chamam de regicida, porque ele matou Ele matou o Aerys segundo do seu nome, Second of His Name, que era o Rei Louco. E aí é muito legal ver como que o Frey senta do lado do Jaime e ele fala, tipo, a gente é mana, a gente é Kingslayer. E o Jaime fica tipo, don't miga me if you don't know me. Não sou sua amiga, não sou seu Kingslayer junto com você. Então, isso é muito legal porque a cara dele vai fazer sentido lá na cena da Cersei sendo coroada a rainha, que a gente vai falar só um pouquinho depois também para finalizar.